Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. O governo federal publicou agora há pouco no Diário Oficial da União o texto da medida provisória sobre a reforma do ensino médio. A proposta ainda precisa ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado. Caso contrário, vai perder o efeito. Entre os pontos da reforma, a MP estabelece a partir de 2017 mais horas de aulas e menos disciplinas, com metade do curso montado pelo aluno. Ou seja, algumas disciplinas, como artes e educação física, por exemplo, poderão ser dispensadas do currículo por escolha do estudante. A nova regra vai permitir ainda que professores sem licenciatura sejam autorizados a ministrar aulas de conhecimento popular com abrangência definida pela Secretaria de Educação de cada região. Você concorda com essas mudanças? O Link News de hoje quer saber. Olá, boa tarde. A gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Presidente do Supremo Tribunal Federal diz que corte pode julgar aborto em caso de Zika vírus até o fim deste ano. A 9 dias das eleições municipais, saiba quem lidera a corrida eleitoral nas principais capitais do país. Preço da banana em alta e a culpa é da geada que atingiu os principais estados do país. Divida a sua opinião com a gente, participe do jornal porque começa agora o Link Record News. O governo federal publicou agora há pouco o texto da medida provisória sobre a reforma do ensino médio. Só que o texto publicado contradiz o que foi anunciado hoje pela manhã em nota do Ministério da Educação. O MEC negou o corte de disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia da grade curricular do ensino médio. Na nova versão, além do reordenamento de parágrafos, é mantido o trecho polêmico que retira da Lei de Diretrizes e Bases da Educação a garantia explícita de que essas disciplinas já consolidadas deveriam ser aplicadas no ensino médio. Assim como anteriormente, as disciplinas obrigatórias citadas explicitamente pelo texto são somente português, matemática e inglês. Os demais conteúdos de todas as 13 disciplinas comuns no ensino médio tradicional, de acordo com a nota do MEC, estarão contemplados dentro do conteúdo obrigatório que deve ser definido pela Base Nacional Comum Curricular. O texto ainda passou por uma correção jurídica e até de erros de português antes de ser publicado. E além da nota dizendo que disciplinas como artes, filosofia, sociologia e educação física não deixarão de ser obrigatórias, o MEC também concedeu uma rápida entrevista coletiva para explicar mais detalhes sobre essas mudanças. Sobre artes e educação física, não está decretado o fim de nenhum conteúdo, de nenhuma disciplina. Não tem nada decretado o fim delas. Do que a Base Nacional definir, todas elas passarão a ser obrigatórias na parte da Base Nacional Comum. Artes, educação física, vai estar lá presente português, vai estar matemática, vai estar física, vai estar química. A Base Nacional Comum será obrigatória a todos. E dentro da Base Nacional Comum, para quem acompanha a discussão, lá tem todos os componentes. Então, quando você migrar para a Base Nacional Comum, lá estarão todos. A diferença é que quando você faz as ênfases, você pode colocar somente nas ênfases os alunos que têm interesse para prosseguir naquela área. Então, nós vamos inclusive privilegiar aos professores, aos alunos, um aprofundamento. Não adianta continuarmos pensando que vamos ensinar tudo a todos, enquanto que as habilidades, as competências individuais de cada um de nós são diferentes. Então, o sistema não exclui nenhuma disciplina, pelo contrário, tudo aquilo que constar da Base Nacional Comum será obrigatório. Bem, o Ministério Público Federal considerou pouco democrático que a reformulação do ensino médio tenha sido efetivada por meio de medida provisória editada na quinta-feira pelo presidente Michel Temer. Em nota pública sobre o tema, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão critica a decisão do governo e sustenta que as mudanças precisam de segurança jurídica. Por se tratar de tema que envolve milhares de instituições públicas e privadas, centenas de organizações da sociedade civil e milhões de profissionais,
imaginam que um governo pode sozinho apresentar uma solução pronta e definitiva. É uma ilusão incompatível com o regime democrático. Foi o que disse esse texto, que foi assinado pelo Grupo de Trabalho da Procuradoria especializado em educação. A nota reconhece que a necessidade de alterações no ensino médio brasileiro é real e vem sendo foco de debates há alguns anos. Contudo, para a Procuradoria, usar a medida provisória como instrumento é temerário, frente à sensibilidade do tema. A medida provisória, segundo o órgão, não garante a estabilidade suficiente para a implementação da reforma, já que o Congresso Nacional deverá discutir as mudanças em curto prazo de tempo, por se tratar de uma medida provisória, que não pode ultrapassar 120 dias de tramitação, ou seja, 4 meses. Diretores de associações de escolas particulares também apontaram que, se colocada efetivamente na prática, levaria ao aumento do custo nas mensalidades. Bem, veja agora na reportagem os detalhes dessas mudanças no ensino médio. Com o aumento da carga horária, o Ministério da Educação quer incentivar o ensino em período integral. Passaria progressivamente das atuais 800 horas por ano para 1.400 horas. Para isso, o governo anunciou R$1,5 bilhão para que 500 mil jovens ingressem nas escolas. Os recursos sairão do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, com participação da União e dos estados. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Hoje, os alunos cursam 13 matérias nos 3 anos de duração do ensino médio. Com a mudança, os estudantes vão ter 1 ano de disciplinas comuns. Depois, vão poder optar por matérias em 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O Ministério da Educação imagina que, estudando as disciplinas que mais gosta, o aluno tenha maior desempenho no aprendizado. O inglês será a língua estrangeira obrigatória a partir do 6º ano. A gente vai ter um currículo comum para metade do percurso na vida educacional e a outra metade o jovem definindo um pouco sua trajetória educacional já a partir da sua vocação e sua disposição, seja um curso técnico ou superior. Bom, polêmica entre as autoridades, agora a gente quer saber a sua opinião. Momento de interatividade aqui no Link Record News, estendemos esse debate até você. Você concorda com essas mudanças anunciadas no ensino médio? Hashtag Link Record News para votar e expor o que você pensa pelas redes sociais, ou faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem participação. Tem sim, a primeira opinião vem então de Bauru, interior de São Paulo, opinião do Fernando Bento. Ele diz: não, o ensino médio precisa de qualidade, não de quantidade. Isso passa pela valorização dos profissionais e a diminuição de número de alunos por sala de aula. Obrigada pela sua opinião, sua participação, Fernando. Agora o Giovanni, da Bahia, escreve aqui: deveríamos ter educadores capacitados e melhor metodologia de ensino. Assim, ao invés de retirar matérias, elas seriam melhor absorvidas pelo aluno. Obrigada pela mensagem. Agora o Nildo, de Goiás. Ele diz: a reforma faz parte e é preciso também a valorização dos profissionais da educação. Ele também fala, então, da valorização dos profissionais, dos professores que ganham tão pouco aqui no Brasil, né? Se fala muito sobre educação, mas esquecem dos educadores. É verdade, Nildo. Obrigada pela sua participação. Vamos ver como é que está, então, a votação baseada nessas opiniões aqui que vimos na tela, na nossa enquete do dia. Primeira parcial da segunda edição do Link Record News na sua tela, 56% dos nossos internautas concordam, então, com essas medidas anunciadas na reforma do ensino médio, enquanto 44% não concordam. E você, colabore com o seu voto, a sua participação. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Clara? E agora a gente fala sobre a Operação Acrônimo. A polícia deflagrou uma nova fase da operação. Existia um mandado de condução coercitiva contra o secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais de Minas, Marco Antônio de Rezende Teixeira. Mas, segundo uma assessora da Casa Civil, ele está de férias no exterior. Também há mandado de condução coercitiva para Paulo Moura Ramos, atual presidente da Prodenge e também sócio do secretário. A polícia também fez buscas no escritório da OAS em Brasília. A Operação Acrônimo investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos.
Agora a gente fala sobre as campanhas eleitorais, sobre a campanha eleitoral municipal, né? Saiu mais uma rodada de pesquisa do Datafolha. Na disputa aqui em São Paulo, 3 candidatos dividem a liderança. João Dória, do PSDB, foi o que mais cresceu. João Dória tinha 16 na última pesquisa, cresceu 9 pontos e está com 25. Lidera, mas em situação de empate técnico com Celso Russomano e Marta. Celso Russomano, do PRB, tinha 26, caiu 4 pontos e está com 22%. Marta, do PMDB, tinha 21 e agora aparece com 20%. Fernando Haddad, do PT, tinha 9 e está com 10%. Luiz Erundina, do PSOL, caiu de 7% para 5%. Major Olímpio, do Solidariedade, ficou com os mesmos 2%. E Levi Fidelix manteve 1%. João Bico, do PSDC, tinha 1% e agora não pontuou. Votos brancos ou nulos somaram 11% e não sabem 4%. Não pontuaram os candidatos Ricardo Jung, da Rede, Altino, do PSTU e Henrique Arias, do PCO. A pesquisa ouviu 1.260 eleitores no dia 21 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E neste domingo, a partir das 9 horas da noite, você vai acompanhar aqui na Record News uma cobertura especial da noite de debates dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na Rede Record. É o Hora News Especial Eleições e você não pode perder. Quem vai às compras já reparou, o preço da banana, Clarinha, nunca esteve tão alto. Pois é, e a culpa, segundo os agricultores, é da geada que atingiu os principais estados produtores. Ela é a fruta mais consumida no Brasil. Com aveia, com leite, com iogurte, amassada. O brasileiro consome em média 27 quilos por ano, mas o preço tem assustado os consumidores. A caturra está R$ 4,99 e o quilo da banana maçã chega a quase R$ 6. Muito alto, né? Não dá para comer muito, tá muito caro, né? No último mês, a banana ficou 50% mais cara. Se comparada ao mesmo período do ano passado, esse susto é ainda maior. O aumento chega a 130%. Na verdade, nós tivemos aí no finalzinho de maio, no começo de junho, fortes geadas nos estados de Santa Catarina e São Paulo, que são grandes produtores de banana. E principalmente o estado de São Paulo, que não é acostumado com baixa temperatura. Com isso, o transporte também ficou mais caro. Nós não podemos ter um frete subindo, né, para baratear descendo também. Então, essa foi uma das coisas que está carecendo os fretes aqui na região, o preço da banana. Agora, a fruta que era famosa pelo precinho está valendo ouro. E aí, como é que fica aquele velho ditado, seu José? Tá por fora. Quem falar que tá preço de banana tá por fora. Não vai no mercado e não tá comendo banana, infelizmente. Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E nesta segunda edição, a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, está de volta para falar sobre a visão dos pets, respondendo aos seus questionamentos. Afinal, você sabe como o seu cão ou gato enxergam? A Luísa responde isso agora para a gente, aproveitando a curiosidade dos nossos telespectadores e internautas, né, Luísa? Exatamente. Vamos ver quais serão as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, então, é da Olívia Soares, de Araraquara, interior de São Paulo. Toda vez que eu tiro foto do meu cachorro, o olho dele aparece verde com um flash. Por que isso acontece? A Olívia pergunta. Olívia, da mesma forma que os gatos, eles também refletem, têm o olho refletido com a luz, então com o farol ou com alguma coisa que passe pelo olho deles, isso também acontece com os cachorros. Então, eles têm uma célula no fundo do olho que reflete com a luz. Então, muitas vezes, realmente, ao bater o flash no olho do cachorro, ele vai ficar esverdeado pra gente. Mas se mesmo sem o flash, o olho do seu cachorro estiver esverdeado, procure o médico veterinário oftalmologista, porque pode ser alguma questão que vale a pena investigar. Bom, a próxima questão aqui é do Rodrigo Cardoso, de São Paulo, capital. Ele fala, quando eu jogo a bolinha vermelha na grama, meu cachorro tem dificuldade para achar.
Será que ele não enxerga bem, Luísa? Olha, ele enxerga bem, a questão é que ele é daltônico, assim como as pessoas daltônicas. Então, o vermelho é mais difícil para ele enxergar. E o vermelho com verde também dificulta essa forma dele conseguir achar a bolinha. O ideal é você usar uma bola azul, que daí ele vai encontrar, você vai poder brincar, jogar a bolinha para ele e não vai ter problema nenhum. Luísa, a próxima questão é da Lara Oliveira, de Curitiba, no Paraná. Ela pergunta o seguinte: existe uma cor ideal, então, para os brinquedos de cães e gatos? Eu acho que é essa exatamente a resposta, né? Um azul, de repente, é o ideal. Um azul, um amarelo, evitar sempre o vermelho e cores que tenham vermelho, como, por exemplo, rosa, roxo, que depende muito do vermelho, porque todas essas cores vão ficar meio amarronzadas para eles. Então, evitar esse tipo de cor. Normalmente, quando é menina, a gente já compra um brinquedinho rosa. E daí acaba realmente tendo um pouco mais de dificuldade. Então busca brinquedos amarelos, brinquedos azuis, brinquedos verdes, que vão facilitar a captura e a brincadeira. Muito bem, a próxima dúvida é da Maria Silva, de Manaus, Amazonas. Os animais têm visão periférica como a dos humanos? Olha, eles têm visão periférica, mas não é como a nossa. Isso porque a forma do globo ocular deles realmente é um pouco diferente da nossa. Então, eles enxergam, mas não como a nossa, que a gente consegue enxergar quase que 180 graus. Então, por isso que também dificulta um pouquinho essa visão dos cães e dessa questão de profundidade. Luísa, alguma dica para melhorar a visão dos cães e gatos? Olha, não existe uma dica específica para melhorar a visão de cães e gatos. Se você tiver alguma dúvida quanto à visão do seu pequeno, busque um médico veterinário oftalmologista. Muito bem, pets e donos também de olho nessas dicas preciosas que a Luísa nos passou. Luísa, obrigada pela participação. A gente te espera semana que vem. Até semana que vem, um ótimo final de semana. Obrigada, ótimo final de semana para você também. O Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Fique com a gente. 3h24 pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta falando de uma medida polêmica. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, admitiu hoje a possibilidade de colocar em julgamento até o fim do ano uma ação a favor da liberação do aborto em mulheres grávidas de crianças infectadas pelo vírus da Zika, um dos possíveis causadores da microcefalia. Apresentada em agosto deste ano pela Associação Nacional de Defensores Públicos, a ação pede a descriminalização da interrupção da gravidez nesses casos. Segundo a entidade, a medida é necessária, tendo em vista o perigo atual de dano à saúde provocado pela epidemia e a negligência do Estado brasileiro na eliminação do vetor. E agora a gente fala da Operação Lava Jato. Depois de ser preso e liberado no mesmo dia, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, teve os bens bloqueados. E agora a gente segue para a capital federal, onde a repórter Vanessa Lima tem mais detalhes para a gente. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O bloqueio determinado pelo juiz Sérgio Moro está relacionado às investigações de um suposto pagamento de 5 milhões de reais pelo empresário Eike Batista para quitar dívidas da campanha para a primeira eleição de Dilma Rousseff. Em questão de horas, Mantega foi preso e solto em São Paulo, também por determinação de Sérgio Moro. A prisão de Mantega, enquanto acompanhava a mulher no hospital, teve grande repercussão. O juiz Sérgio Moro determinou a soltura do ex-ministro, alegando que ele não atrapalharia as investigações. Em depoimento espontâneo aos procuradores da Lava Jato, Eike Batista detalhou como teria sido a abordagem de Mantega. Uma dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. O encontro entre Eike e Mantega foi registrado na agenda oficial do ex-ministro no dia 1º de novembro de 2012. Segundo o documento, o encontro ocorreu 2 horas depois de Mantega ter conversado com a então presidente Dilma Rousseff. O empresário, que já foi o homem mais rico do Brasil, disse ainda que o dinheiro foi repassado por meio de Mônica Moura, responsável pelo marketing das 3 últimas campanhas presidenciais do PT. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área,
e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Além de ser citado por Aik, o ex-ministro Mantega também apareceu na proposta de delação premiada do marqueteiro João Santana e da esposa dele, Mônica Moura. Segundo o casal, ele foi escolhido por Dilma Rousseff para cuidar da arrecadação do Caixa 2 da campanha de 2014. Nesta mesma investigação, a PF também descobriu novos repasses de propina para o ex-ministro José Dirceu. Ele teria recebido 6 milhões de reais do mesmo consórcio integrado pela Mendes Júnior e Aik Batista através de contratos falsos. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E após ter a prisão decretada e horas depois revogada pelo juiz Sérgio Moro, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, gravou um vídeo para dizer que já tinha voltado ao hospital onde sua mulher está sendo tratada de um câncer. Ele não comentou o teor das denúncias feitas pelo mega empresário Aik Batista. Estou de volta ao hospital onde posso cuidar da minha mulher. E quero aproveitar para agradecer a todos que foram solidários nesse momento difícil. E agora a gente fala sobre eleições novamente. Nós vamos aos números da pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, lidera a corrida. Crivella tem 31% das intenções de voto, 2 pontos a mais do que na pesquisa anterior. Marcelo Freixo, do PSOL, caiu 1 ponto, de 11% foi para 10%. Em terceiro aparecem Jandira Fegali, do PCdoB, e Pedro Paulo, do PMDB. Ambos tinham 8% e subiram para 9%. Flávio Bolsonaro, do PSC, foi de 6% para 7%. Índio da Costa, do PSD, permanece com 6%. Carlos Osório, do PSDB, está com os mesmos 4%. Alessandro Molon, da Rede, subiu de 1% para 2%. Ciro Garcia, do PSTU, aparece agora com 1%. Brancos ou nulos caíram de 19% para 15%. Não sabem, eram 7%, agora 6%. Carmen Migueles, do Novo, e Thelma Bastos, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.023 eleitores de todas as regiões do Rio no dia 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Brasileiros com mais de 60 anos de idade são os que mais sofrem com o aumento do desemprego. E em meio a toda essa dificuldade, um professor universitário inovou na hora de procurar trabalho. Ele distribui cartões com o currículo no trânsito de São Paulo. 6 meses a rotina é parecida, mas o caminho do analista de sistemas mudou. Em vez da escola onde dava aulas de informática, ele vai para o semáforo onde entrega um cartão, pedindo uma oportunidade profissional. Senhor, bom dia. Bom dia. Estou procurando emprego, se puder me ajudar, eu agradeço. Eu acho uma atitude muito inteligente da parte dele, porque realmente a recolocação no mercado ela tá bem difícil, né? Então, assim, quando a corda aperta, a pessoa ela é obrigada a buscar várias formas para poder tentar entregar esse currículo, tentar com que isso chegue a alguma empresa. Eu acho uma atitude bem bacana. 5h30 da manhã era hora de recomeçar. Trocava de roupa, tomava o café e saía para o trabalho. Mas o desemprego bateu a porta de seu Jair aos 61 anos de idade. Você vive, né, em função do que você está recebendo, né? E aí você fala, bom, vou ter que procurar emprego, vou ter que, né? Mas já prevendo, né? Já sabendo, já tendo a consciência de que o mercado está fechado, né? E então eu falei, vai ser complicado. O cartão de visita entregue por seu Jair é um breve resumo de toda a experiência que ele acumulou ao longo de décadas de trabalho. Mas apesar do extenso currículo, ele faz parte do grupo de brasileiros que mais sofre com o desemprego. Desde o fim de 2014, quando o mercado de trabalho começou a piorar, o desemprego entre os idosos cresceu 132%. É quase o dobro da taxa registrada entre os jovens, segundo o IPEA. Números desanimadores, já que muita gente precisa continuar trabalhando, mesmo depois da aposentadoria. Uma pesquisa revelou que 1/3 dos idosos que já estão aposentados continua a exercer alguma atividade. Metade deles alega que é uma necessidade, porque o benefício não é suficiente para pagar as contas. Para seu Jair, faltam 2 anos para a aposentadoria, mas ele não pensa em parar. Além de arcar com as despesas, ele quer mesmo se manter ativo.
Eu sempre tenho disposição, tenho saúde e vou atrás do meu objetivo, que é continuar trabalhando. A esperança é a chave do meu retorno ao trabalho. É isso aí, fica o exemplo então, né? O exemplo. Bom, a gente volta agora com o momento de interatividade, relembrando que desde a primeira edição colocamos em xeque aí a reforma anunciada pelo presidente Michel Temer ontem, então, falando sobre mudanças que o ensino médio deve sofrer. Perguntamos para você se você concorda com essas mudanças, entre elas aí a alteração também da carga horária. A carga horária deve aumentar na grade e algumas matérias antes consideradas essenciais podem ou não continuar na grade curricular, isso de acordo com o perfil e com a escolha de cada estudante. Então, vote pelas redes sociais com a hashtag #LinkRecordNews ou ainda também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Compartilhe o que você pensa sobre o assunto. Vamos ver como é que está a votação, então, neste momento? Mais uma parcial na tela, você acompanha aqui com a gente. 55% dos nossos internautas concordam com essas reformulações propostas, enquanto 45% são contrários. E você? Compartilha, então, a gente espera a sua participação no final desta edição. Resultado oficial da enquete para você. Agora uma notícia muito esperada pelas grávidas e por quem quer engravidar, né? Uma nova vacina de DNA pode ajudar a combater o vírus Zika. E a repórter Carla Chaves tem os detalhes direto do Rio de Janeiro pra gente. Carla? Olá a todos que acompanham o Link Record News. Aplicada em 2 doses, a vacina conseguiu proteger completamente 17 macacos de um grupo de 18 animais. A vacina se baseia em DNA que codifica 2 proteínas presentes apenas no vírus da Zika. Com isso, é possível que o organismo combata a infecção. Esses resultados clínicos vão ser utilizados agora nos testes com seres humanos. Para os cientistas, a vacina é a melhor alternativa para diminuir o alcance do vírus que preocupa tanto, principalmente, as mães. Voltamos ao estúdio da Record News. E a gente segue falando de saúde. Os adultos abaixo de 40 anos estão sofrendo mais infartos. A porcentagem dobrou nos últimos anos. Por isso, os médicos estão recomendando fazer exames para testar o coração cada vez mais cedo. Testes para avaliar se o coração está funcionando direitinho. Exames de sangue preventivos. Dá para se preocupar com isso só depois dos 40 anos? A resposta dos médicos é não. Quanto mais jovem o órgão, menor a resistência ao infarto. É isso mesmo. Alguém de 60 anos tem muito mais chances de sobreviver do que uma pessoa de 25. Como se a gente tivesse um rio com vários riachozinhos. E esses riachozinhos ajudariam a melhorar a circulação de sangue no músculo do coração. Nessa situação do paciente mais jovem, essa formação desses riachozinhos talvez não estejam tão desenvolvidas, o que seria um mecanismo de proteção menor para os pacientes mais jovens, o que tornaria o risco deles eventualmente um pouco maior para esses pacientes. Arritmia e cansaço são sinais de que algo não anda literalmente batendo bem. Já o infarto pode ser identificado por uma dor no centro do peito que irradia para os braços e região da mandíbula. De acordo com especialistas, alguns problemas mais comuns na juventude, como estresse, cigarro e uso de drogas, aumentam ainda mais o risco de infarto. Antigamente, os infartos nos pacientes mais jovens, ou seja, abaixo de 40 anos, eles correspondiam a cerca de 5% dos pacientes infartados. Hoje em dia, a gente já nota, dados recentes aí do estado de São Paulo, chegam a 12%, ou seja, houve um aumento. Para não entrar para as estatísticas, a receita é antiga. Ter uma alimentação balanceada e praticar exercícios regularmente. Mas antes é preciso fazer uma avaliação com um cardiologista. Eletrocardiogramas e outros exames não devem ser deixados para depois, principalmente quando há histórico de problemas cardíacos na família. Exames preventivos, como o teste ergométrico, que avalia a reação do coração ao esforço, podem ajudar a prevenir um infarto fulminante durante um treino pesado de academia ou uma corrida no parque. É justamente quem parece cuidar da saúde que pode abusar do coração. Procuro manter sempre ativo, assim. E já foi no cardiologista recentemente? Não. A gente sempre pensa, qual a porcentagem disso acontecer? Quais as chances de acontecer comigo? Acho que é por isso que a gente acaba se cuidando muito. Fernanda também achava que nunca aconteceria com ela, mesmo sabendo que a avó e a mãe já infartaram. Foi só quando teve problemas de pressão alta que passou a olhar com mais cuidado para o coração.
Eu fazia academia, eu cuidava da minha alimentação, então eu achava que eu não precisava me preocupar com isso. Acompanhei com essa cardiologista por 2 anos, ela me pedia todos os exames cardiológicos, continuo fazendo os meus exames, mas periódicos, só anualmente para verificar se está tudo ok. Olha, problemas do coração e cuidados à parte, a pergunta que eu vou fazer agora para você certamente vai dar aquela acelerada, viu? O que você faria se encontrasse por aí R$ 4.500? Pois é, um catador de reciclável achou esta quantia no lixo. E adivinha só o que ele fez? $1.400, dá quase R$ 4.500. Dinheiro para resolver o problema da vida de muita gente. Inclusive da do João, que mora neste barraco humilde na Estrutural. Pensar que ele teve todo este dinheiro na mão. Tudo começou quando um homem chegou na cooperativa onde ele trabalha como catador de lixo, procurando os dólares e os documentos que o sobrinho tinha jogado por engano na lixeira. Quando eu rasgo a sacolinha, só vejo tipo um envelope bem drobadinho, eu só fiz assim, só vi assim, quando eu vi assim, falei, vixe, eu achei o dinheiro do homem que eu tinha perdido, que o sobrinho dele jogou fora, menino. Aí nessa hora eu já chamei lá o homem que ele deixou o telefone lá, o nome dele para ligar, nós já liguemos na hora. Na cooperativa, as famílias separam o lixo que dá para ser reciclado nestes grandes sacos. O dinheiro estava naquele monte de lixo ali, onde é separado o material. Bastante orgulhoso e temos o maior orgulho de a gente, se eu também estivesse no mesmo lugar dele, se eu tivesse achado, também tinha entregado com o maior prazer. João ganha em média R$ 600 por mês como catador. Às vezes, nem isto. Ele, a mulher e a filha de 10 meses vivem neste barraco de madeirite que ele mesmo construiu. A atitude do João já rendeu bons frutos. O dono dos dólares ofereceu para ele o emprego. Ele, inclusive, já esteve lá na empresa, uma construtora, para pegar o uniforme novinho que ele vai passar a usar. Calça, camisa, sapato. Vai ser ajudante de pedreiro. Deus tocou no coração do homem que eu achei o dinheiro, ele me abençoou com esse serviço aí que vai me ajudar muito, fé em Deus. Outros também têm ajudado. João recebeu algumas doações de roupa e também de comida. Ao ser honesto, o catador mudou a própria história da noite para o dia. Eu só agradeço. Você está emocionado? O que você fica pensando? Eu fico imaginando como tem pessoas boas assim no mundo. É muito bom. Faça o bem e receba novamente. É uma grande corrente que se estabelece. Com certeza, né? Deveria ser algo comum, mas não é, infelizmente. O Link Record News faz então uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, os destaques do mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Bresser. Até já. 15h46 pelo horário de Brasília. O Link Record News já está de volta. De volta e com vinheta na tela. Convidamos agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar o que essas celebridades danadinhas estão aprontando. Olha, tudo bem, Débora? Tudo bom, Lídia, tudo bem, Maria Clara? Bem? Olha, estão aprontando com elas, viu? Hoje teve 2 notícias muito divertidas, muito boas. Uma, o pessoal usou o divórcio do Brad Pitt com a Angelina Jolie, que a princípio é uma notícia, né, desagradável, mas o que aconteceu? Teve uma companhia aérea de Oslo, na Noruega, que fez um anúncio de quase página inteira em vários jornais europeus com a seguinte inscrição: Brad is single, ou seja, o Brad Pitt está solteiro. E era uma campanha para uma promoção de passagens para Los Angeles, onde mora o Brad Pitt. Imagina que isso já virou a maior confusão, a maior auê, todo mundo se divertindo, achando uma estratégia de marketing muito boa, muito interessante. Eles estavam, obviamente, de foco nas moças, né? E a companhia aérea tão boazinha, né? Vai fazer essa promoção para ajudar as moçoilas. Para ajudar as moçoilas aí até Los Angeles, dar uma olhada, dar uma conferida para ver, né? Se de repente Brad encontra com Brad passando por ali, né? Ah, mas é uma das melhores propagandas que eu já vi nos últimos tempos, hein? Porque eu tenho, assim, diversas amigas solteiras já
querendo entrar na fila do Brad. Pois é, então agora pelo menos a passagem aérea já está em promoção. Essa promoção até parece pegadinha. E por falar em pegadinha... Então, hoje foi dia da pegadinha. Quem tem filho pequeno sabe que a gente, né, mãe, acaba sempre virando alvo das crianças. Só que o alvo hoje, quem foi a Britney Spears. Os 2 filhos dela, os meninos, ela tem 2 meninos, eles fizeram uma baita pegadinha com ela. Eles simplesmente pegaram o celular dela e ficaram escondidos, e a hora que ela apareceu, eles deram um baita susto na Britney. E aí você pode imaginar o que aconteceu, porque ela teve coragem, ela postou nas redes sociais, ainda dando uma bronca, puxando a orelha dos meninos, mas aí os fãs todos acharam muito engraçado, todo mundo adorou ver a pegadinha que os filhos da Britney, eles têm 10 e 11 anos, então foi bem molecagem mesmo de menino, mas foi muito legal, entendeu? Foi muito divertido. Acho que a gente tem até as imagens. Eu acho que sim, acho que a gente tem um vídeo pra gente mostrar aí a pegadinha dos meninos. We just stole her phone and she's gonna go now. Ah, ele fala que ele roubou o celular e fica esperando. E ela cai no chão de susto, né? Olha, eles apagaram, deixaram meia luz mesmo. Ela ficaram esperando ela filma aparecer. E o outro apronta, né? Exatamente. E assim, e ela fala, ela dá uma bronca, né? Ah, Xande e tal, não sei o quê. Mas é muito coisa de menino em casa, de mãe. E é gostoso para os fãs também ver essa coisa. É muita intimidade da família ali, né? E o pessoal adora. Agora os moleques realmente trollaram a mãe, como a gente costuma falar nas redes sociais. E depois de todas aquelas polêmicas pelas quais a Britney Spears se envolveu, né, no passado aí, raspou a cabeça, se envolveu com drogas, álcool, beijou a Madonna. Acho que agora ela é mãezona, né, Débora? Você vê que é até gostoso você ver uma cena dessa, né? Apesar dela estar ali, né, de roupão, de óculos, você dizer aquela coisa em casa, né? Bem com a família. E acho que são coisas todas superadas mesmo. E você vê que os meninos estão ali muito saudáveis, brincando e tirando sarro da mãe famosa, né? Muito bem, Débora. Com esse sustinho, então, a gente encerra aqui os destaques das celebridades nessa sexta-feira. Ótimo final de semana para você. Obrigada, gente, para vocês também e até segunda-feira. Bom fim de semana. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Continue com a gente. 3h57 da tarde, Link Record News já está de volta e a gente volta falando do assunto, do tema de hoje aqui no Link Record News. Nós falamos sobre a medida provisória que foi apresentada hoje, que prevê mudanças no ensino médio. Entre elas, mais horas de aulas e menos disciplinas. Perguntamos se você concorda com essas alterações. Votação encerrada neste momento, hora de conhecer o resultado oficial da enquete do dia. Na tela você acompanha agora 50%, então, resultado completamente equilibrado. 50% dos nossos internautas concordam com as mudanças e a outra metade, 50%, discordam. A gente agradece aqui a todas as participações de voto e mensagens, lembrando que na segunda-feira tem mais enquete para você. E agora uma história emocionante, uma mensagem pelo celular de um pai semi-analfabeto para a filha, estudante universitária, comoveu os internautas e provocou uma grande repercussão. Principalmente pelo fato dele pedir desculpas por não saber escrever, mas faz uma linda declaração de amor à filha. A jovem deixou a família em Jundiaí, em São Paulo, para estudar no Rio. Aqui, entrou para o FRJ, uma das melhores universidades públicas do país. Com orgulho e carinho, seu Pedro, pai da estudante, escreveu: "Nunca eu vou julgar você, porque eu te amo verdadeiramente. Você sabe. Desculpa por não saber escrever." A filha respondeu: "Eu amo você e não precisa escrever para eu te amar." Eu comecei a relembrar a história do meu pai e ver que realmente ele não teve os mesmos privilégios que eu. Eu quis fazer um desabafo e trazer essa reflexão para as pessoas de que vamos tentar enxergar a história por detrás de cada ser humano. Ao propor essa reflexão, Micarla viu a postagem ganhar mais de 180 mil curtidas e quase 30 mil compartilhamentos. Os comentários revelam internautas emocionados. Um deles escreveu: "Muito lindo, meus olhos encheram de lágrimas." Teve quem se identificou.
A maioria achou linda a demonstração de amor que vai além do que está escrito. Micarla nasceu em Pernambuco. Ela tinha 8 meses de idade quando a família deixou o Nordeste e veio para o Rio. Na cidade maravilhosa, seu Pedro, que trabalhava como armador na construção civil, descobriu que estava com uma doença degenerativa no coração. Os médicos explicaram que o coração dele é comparado ao de um idoso de 70 anos. A família então se mudou para São Paulo em busca de tratamento para seu Pedro, hoje aposentado e com 50 anos de idade. Ele está bastante feliz, disse que fez vários amigos novos no Facebook e eu acho que isso está encorajando ele e principalmente fez ele perceber que não é motivo de vergonha nenhum ele não saber escrever corretamente da forma que as pessoas esperam. E o amor supera tudo, né? E a história foi uma grande lição, né? A muita gente. Bem, esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e também o nosso Twitter. A gente se encontra aqui de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Aproveite muito bem o final de semana. A gente se vê segunda-feira. Até mais!